grupo de pessoas, aquelas que sempre quiseram. Desde pequena, sabe, sente, nasce com aquele desejo de relacionar com alguém de diferente nacionalidade. Yes! Que alegria começar assim, hein? Que bom, que bom, que bom! E nessa energia gostosa que a gente já começou aqui, quero aproveitar para fazer com você, sem mais demoras, a nossa ativação da rainha interior. Como vocês sabem, a rainha é um arquétipo poderoso, um arquétipo feminino de liderança, de poder e de conquistas. E dentro de todas as mulheres existe uma rainha, que eu gosto de dizer com carinho, a rainha interior. E é agora que nós vamos fazer a ativação da rainha interior. Essa ativação é um recurso que eu desenvolvi ao longo da jornada. Eu gosto de dizer que eu fui mesmo intuída por essa rainha interior que está dentro de mim, que serve para poder ativar todo o seu poder, ativar o arquétipo da rainha e reforçar, reprogramando a sua mente com as afirmações de acordo com aquilo que você quer acrescentar no seu mundo, né? Porque o mantra "Eu sou rainha do meu mundo", ele é um mantra poderoso. E quando você identifica que você é rainha do seu mundo, você pode colocar o que você quiser no seu mundo. Então, primeiro você fala um mantra 2, 3, 4 vezes, você sente, eu vou fazer aqui junto com vocês. E aí depois bate aqui, ó, no chakra cardíaco, ativando essa energia aqui poderosa dessa área, afirmando as afirmações que você quer implementar no seu mundo. Vou fazer aqui junto com vocês um geral, né? Para vocês poderem já começar essa live junto comigo, cheia de força, cheia de energia. Eu estou sentada, mas é recomendado que você faça em pé, né? Na posição de quê? Quem conhece essa posição aqui, hein? Posição da Mulher Maravilha, que já foi comprovado através de um estudo de comportamento, né, e linguagem corporal, que só de ficar com a mão na cintura assim, ó, por aproximadamente 2 minutos, ativa a dopamina, que manda uma informação para o cérebro e a pessoa já melhora o seu humor. Olha que incrível que é só de ficar nessa postura, hein? Então você em pé aí, ou você pode fazer sentado, como eu estou fazendo aqui para poder representar para vocês. Mão na cintura, respira profundamente. Solta o ar devagar. Mais uma vez. Solta o ar. E agora, de olhos fechados, imagine você vestida de rainha. Afinal de contas, você é rainha do seu mundo. Já que você é rainha do seu mundo, como é que você se vestiria? Coloque uma peça em você, talvez um vestido. Veja os detalhes desse vestido, como que ele é? Longo, curto, tem brilho. O que tem no seu vestido? Você é rainha. Talvez você queira colocar algumas joias. Coloque joias em você. Coloque também uma coroa. Veja a coroa na sua cabeça. De acordo com essa imagem mental, você vestida de rainha, nós vamos começar afirmando: eu sou rainha do meu mundo. Eu sou rainha do meu mundo. Eu sou rainha do meu mundo. E no meu mundo, eu tenho a prosperidade. No meu mundo, tudo vai bem. No meu mundo, eu sou o amor. No meu mundo, eu sou a alegria. No meu mundo, eu sou a abundância. No meu mundo, eu sou a fartura. No meu mundo, eu sou a riqueza. No meu mundo, estou cada vez mais e mais saudável, cada vez mais e mais bela, cada vez mais e mais bem-sucedida. Tudo vai bem no meu mundo. Tudo dá certo pra mim. Eu sou rainha do meu mundo. Yes! Yes, yes, yes! Uau! Que delícia sentir aqui essa vibração, essa energia gostosa e que espero do fundo do meu coração você tenha sentido aí também. Lembrando que essa ativação da rainha interior, ela não tem contraindicações, podem ser feitas quantas vezes você desejar ao longo do dia, toda vez que você sentir necessidade para reprogramar a sua mente, para transmutar pensamentos,
para poder trazer autoconfiança, para trazer o empoderamento que já tem dentro de você, para que você possa de verdade se alinhar com essa força incrível, divina que habita em você. Ok? Delícia! Então vamos começar a nossa live de hoje com muito amor. E como vocês sabem, o tema de hoje ele é quente, mas também ele é esclarecedor. Hoje nós vamos estar falando sobre quais são os tipos de pessoas que buscam relacionamento com gringo, bem como as pessoas que estão às vezes buscando um relacionamento com affluent man, que eu já expliquei para vocês. E se você ainda não sabe, fica comigo que hoje você vai relembrar, reaprender e também de quebra eu vou trazer para vocês dicas incríveis para que você possa viver esse relacionamento que você almeja, com prosperidade, com qualidade, com felicidade, com amor, que é o seu direito divino. Lembrando também que essa live, ela é muito profunda. Então, sendo assim, convida a gente profunda para participar também. Se você conhece outras pessoas que gostam desse tipo de assunto e querem aprender, convida para poder participar. E eu vou estar também respondendo as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês. Sinta-se à vontade para deixar aqui as suas dúvidas, que com o maior prazer eu vou ajudar vocês a responder isso. Combinado assim? Então vamos iniciar, porque o assunto hoje tá quente. Quando se fala em relacionamento com pessoas de diferentes nacionalidades, que eu gosto de popularmente dizer com, gringos, que é a forma que a gente conhece, para deixar bem popular mesmo, mas são pessoas de diferentes nacionalidades. Esse tipo de relacionamento, ele é muito mais comum do que possa se imaginar. Porém, ao longo do tempo, isso vem de geração para geração, foi colocado alguns mitos, algumas ideias pré-concebidas a respeito de pessoas que vivem relacionamentos de diferentes nacionalidades. E isso tem criado um tabu enorme. E infelizmente não é um assunto que a gente se ouve falar por aí com frequência. A gente às vezes até ouve falar por aí. Mas você já parou para pensar que as notícias que recebemos muitas das vezes são negativas? Não são positivas, são os mitos de, às vezes, pessoas que não tiveram um relacionamento feliz, que saiu passando e acaba entregando esses mitos para a sociedade. Por isso que tem esse tabu tão grande até hoje. E eu tenho uma missão, uma responsabilidade enorme nas minhas mãos de trazer para vocês, sabe o quê? Uma quebra desses padrões, desses tabus, dessas ideias pré-concebidas. Por isso que eu estou muito feliz e grata de vocês estarem aqui comigo nessa missão maravilhosa de poder espalhar a verdade, o amor, a alegria. Porque independente de que tipo de relacionamento que você queira viver, o mais importante é o amor próprio, porque ele que é a base para qualquer relacionamento que você tiver na sua vida, incluindo o relacionamento amoroso. E como eu venho trazendo esse assunto assim polêmico, dando aqui a minha cara a tapa para trazer tanto conhecimento para vocês, algumas das vezes eu recebo mensagens de pessoas com dúvidas de que tipo de pessoa é que procura um relacionamento com gringo, e aí tem aquelas dúvidas constantes. Então por isso que hoje eu quero esclarecer quais são os tipos de pessoas que procuram relacionamento com gringos, do quais são subdivididas em 4 grupos, ok? São 4 tipos de pessoas que vão buscar. Eu digo isso porque quando eu decidi trazer ao mundo essa questão de falar sobre relacionamento amoroso entre pessoas de diferentes nacionalidades, ao mesmo tempo nasceu também uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com pessoas que vivem relacionamento com pessoas de diferentes nacionalidades ao redor do mundo.
Isso não é só brasileiras com gringos, mas também pessoas de diferentes nacionalidades. Às vezes tem pessoas italianas que relacionam com alemãos, são diferentes nacionalidades. E é um tema que tem me despertado tanto interesse, tanta curiosidade, sem contar que eu tenho ouvido histórias incríveis. E, juntamente dessa pesquisa, foi identificado algumas coisas que hoje eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Quais são as pessoas com quem buscam relacionamento com gringo, né? Porque, lembrando, esse assunto, ele é polêmico, ele é tabu. Algumas pessoas, quando falam em relacionamento com gringo, vira a cara, entorce o nariz, falam um monte de coisas, mas essas coisas são paradigmas, ideias pré-concebidas que alguém ouviu de alguém e aí saiu passando, replicando, sem sequer saber da verdade. Tô aqui com essa missão super desafiadora de quebrar tudo isso. Por quê? Vamos então entender. Eu vou falar para vocês quais são esses tipos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, aquelas que sempre quiseram. Desde pequena, sabe, sente, nasce com aquele desejo de relacionar com alguém de diferente nacionalidade. O segundo grupo é aquelas pessoas que viveu um relacionamento com alguém da mesma nacionalidade e o relacionamento às vezes não conseguiu, não progrediu, seja lá por qualquer razão, por qualquer motivo, positivo ou negativo. E aí essa pessoa falou, agora eu quero algo diferente. Eu não quero mais alguém da mesma nacionalidade, não. Eu vou agora buscar alguém de diferente nacionalidade. Chega, quero algo diferente na minha vida. Ok? E o terceiro grupo são pessoas que, por acaso, essas pessoas não tinham preferência nenhuma. Nem por alguém da mesma nacionalidade e nem por alguém de outra nacionalidade. Por acaso, começa a relacionar com um gringo e ali continua. E tem as 4 pessoas que querem, né? Esse grupo 4 são as pessoas que querem ter uma experiência diferente, né? Nunca ficou, mas sabe que quer ter esse relacionamento com um gringo. E aí vamos entender melhor um pouquinho de cada uma delas, para você poder ver se você se identifica nesses grupos de pessoas. E aí depois, logo eu vou estar trazendo para vocês ideias, sugestões para que você possa viver isso, ok? Porque eu quero realmente eliminar ideias preconcebidas. Eu recebo tantas perguntas, às vezes simples, e eu vejo que são tabus, ideias preconcebidas que às vezes estão internalizadas porque ouviu, mas eu sei que no fundo a pessoa quer um relacionamento com um gringo. Eu sei que você tá aqui, tá me ouvindo, que é isso. E eu tô aqui pra segurar na sua mão, te ajudar, porque eu sei que isso que tá no seu coração pulsando nada mais é do que um chamado divino para você viver o seu potencial máximo. Tô aqui, para te dar a mão, caminhar do seu lado e ver você viver os seus sonhos, ver você feliz, que é isso que é o verdadeiro sentido da vida, a gente viver aquilo que tá no nosso coração, não as ideias dos outros, ok? O primeiro grupo de pessoas são pessoas que sempre quiseram. Levanta a mão aí. Eu já contei aqui pra vocês e depois eu vou trazer mais, que eu quero contar um pouco da minha história, da vida amorosa em um outro momento. Mas eu sempre, desde pequena, gostava de pessoas de diferente nacionalidade. E aí talvez você esteja me perguntando, mas Lorena, como é que você sabia isso? Eu tenho a resposta pra você. Sabe por quê? Assim como a maioria de vocês que são do Brasil, são brasileiros, eu também cresci assistindo filmes, novelas, apesar de que hoje eu não assisto nenhum desse tipo de conteúdo, nem consumo televisão, mas eu cresci vendo isso. E às vezes o que passa nos filmes? Né? Que passava lá aqueles filmes da sessão da tarde, aquela coisa que a gente cresce vendo. Era o quê? Filmes, a maioria
internacionais de algum outro país. E eu via aqueles filmes, via aquelas histórias, meus olhinhos brilhava, meu coração até palpitava, juro, dava aquela sensação assim, uma palpitação gostosa. Então, eu sempre gostei. E por eu sempre gostar, também junto de gostar de relacionamento com alguém de diferente nacionalidade, eu tinha uma determinada, ainda tenho, quero dizer, uma preferência específica, né, por um determinado padrão físico. É claro que eu também tenho as minhas preferências, vamos dizer, emocionais, né, de comportamento da personalidade, mas fisicamente falando, tem algo que me atrai. E eu sempre fui atraída por homens da cor, da pele clara, olhos claros. Isso era que tocava meu coração, fascinava, fazia meus olhinhos brilhar. Só que crescendo, a gente vê de tudo no Brasil e eu vim de uma família misturada, com todos os tipos de cores, estilo. E fui criada nessa questão, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco, então eu vi essa mistura e isso sempre me fascinou, a mistura de cores, sabe? Sempre me fascinou. Só que às vezes as pessoas com quem a gente convive colocam coisinha na nossa cabeça, falando, nossa, tá vendo aquele cara ali, ó, né, bonito, mas às vezes só porque você tem em consideração aquela pessoa, você acaba afirmando, mas não é aquilo que você realmente quer. Então, ao longo da minha jornada, eu fui passando a identificar isso. E eu comecei a perceber que eu estava mentindo para mim mesma. Não estava sendo fiel aos meus gostos e às minhas preferências, tentando agradar alguém ou para poder ser aceita no meio daquele grupo com quem eu me relacionava. Então, o primeiro tipo de pessoas são as que gostam mesmo, que sabem desde pequena. Pode até ter tido experiências com pessoas brasileiras, mas reconheceu que aquilo não era o que essa pessoa realmente queria. E que foi o meu caso, né? Natural, tive relacionamento com pessoas da mesma nacionalidade, porém, eu percebi que aquilo não me preenchia, não enchia meu coração. Não era a minha verdade, né? E eu me permiti. Olha, eu me permiti a ir além, a viver aquilo que meu coração estava pulsando. Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa audácia para poder seguir o seu coração. Às vezes acabam ficando ali, ó, na zona de conforto, ficando ali no muro. Não vai nem para frente, nem vai para trás, nem vai para o lado, nem vai para o outro. Isso não é saudável e não é recomendável para ninguém. Eu tô aqui para te ajudar a eliminar isso, ok? O segundo grupo, como eu mencionei, são pessoas às vezes que já tiveram um relacionamento com alguém. Talvez essa pessoa teve um relacionamento com alguém da mesma nacionalidade. Talvez namorou, talvez casaram, talvez tiveram filhos. E por qualquer que seja o motivo, o relacionamento acabou. Aí essa pessoa fala, quer saber de uma coisa? Chega! Chega! Ó, cansei da pessoa da mesma nacionalidade que a minha, eu quero algo diferente. Aí, esse grupo, ele pode ser, ali tem divisões, né, subgrupos, que às vezes, assim, ela conhece alguém que tem um relacionamento com um gringo, né, aí ela fala, eu quero fazer igual minha amiga, quero arrumar um gringo, eu quero outra coisa pra mim, ó, chega. E eu quero igual minha tia tem um gringo, ela tá feliz, eu cansei de gente da mesma nacionalidade que a minha, eu quero algo diferente. Aí é a hora que a pessoa fala, chega, e vai buscar um relacionamento com alguém de diferente nacionalidade. Esse grupo, ele é o mais comum que existe, tá? Acredite ou não, ele é o mais comum que existe. Quantas pessoas que eu conheço, que eu convivo, que tiveram um relacionamento com alguém, vindo lá do Brasil, às vezes tiveram filhos, e ali o relacionamento teve pontos positivos, teve pontos negativos, mas a pessoa se estressou, cansou, muda de país e começa a se relacionar com alguém de outra nacionalidade e a vida dela se transforma e ela se sente mais feliz e completa. Esse grupo é o mais comum. É o mais comum.
ok? Já o terceiro grupo, ele é muito comum. Ele é muito comum, acontece. Que é aquelas pessoas que, tipo, por acidente, por acaso, começa a se relacionar com gringo. O que eu quero dizer com por acaso? Que nada é por acaso. O universo, né? Tem suas leis, tem seus mistérios. Nada tá acontecendo por acaso. Quando eu digo por acaso, é que às vezes a pessoa foi fazer, sei lá, ainda na idade nova. Eu conheço uma pessoa que, quando tinha 17 anos, veio fazer um intercâmbio, fazer um trabalho aqui nos Estados Unidos. Aí voltou para poder estudar, começou a estudar numa escola normal aqui nos Estados Unidos e arrumou um namorado americano e eles começaram a se relacionar, estão juntos até hoje, depois de muitos anos, tem a família e tudo mais. Mas quando eu entrei em contato conversando, que eu adoro conversar desse assunto com as pessoas que eu conheço que vivem relacionamentos de diferentes nacionalidades, né? Aí ela me mencionou, falou assim, Laura, eu nunca tinha preferência por nada. Eu poderia talvez ter arrumado alguém da mesma nacionalidade, eu estaria feliz. Nunca foi uma preferência, nunca foi um desejo, sabe? Nunca foi. Era algo que aconteceu. O amor aconteceu para ela com uma pessoa de diferente nacionalidade. E isso às vezes pode acontecer. Às vezes a pessoa vai para um outro país, começa a ter experiência, e se relaciona com alguém de diferente nacionalidade e flui. Né? Esse tipo de pessoas são aquelas que não têm uma preferência específica, ok? E já o quarto grupo, que quer viver uma experiência, mas às vezes não viveu. Esse é o grupo mais desafiador e é aquele grupo que mais vai se questionar, é o grupo que mais precisa trabalhar e reprogramar as suas crenças para viver esse relacionamento. Por quê? São pessoas que, assim, tipo, ainda não identificou se é isso mesmo que quer e ainda tá ali naquela dúvida. Eu quero viver essa experiência, mas também é um tipo de grupo que não move, sabe? Não tem ação. Quer viver a experiência, mas também não tá procurando. Quer que às vezes o gringo bata na porta e fala, vem viver essa experiência comigo. Isso não vai acontecer, né, my lovely queens? Então esse grupo, ele é o grupo que eu diria mais arriscado. Porque às vezes as pessoas que estão nesse grupo, que nunca tiveram a experiência, mas que estão ali querendo, essas pessoas, muitas das vezes, se prende nos paradigmas mentais, ok? E não se permite viver. Agora, independente do grupo que você estiver, há um processo de liberação, há um processo de aceitação e há um processo de amor próprio, há um processo de autoconhecimento para que você possa viver de verdade, com qualidade, esse relacionamento que você almeja. Existe sim um processo. E aí eu diria que assim, quando você se conhece, automaticamente todas as outras coisas vão ficando mais fácil. Você passa a se aceitar, você passa a entender o seu valor, passa a entender o seu amor e aí também passa a se permitir o que você quer. Para esse autoconhecimento, né, acontecer, você vai precisar se perguntar, você vai precisar se questionar, você vai precisar refletir. E, infelizmente, nem todas as pessoas têm esse hábito adorável, que é de refletir, de parar para poder pensar no que realmente a pessoa quer, qual que é as suas preferências. Não adianta ficar no muro, a pessoa tem que saber, qual que é a minha real preferência. Então eu paro e te pergunto, meu lovely queens, o que você realmente quer? Independente do grupo que você estiver. Se você é uma pessoa que sempre quis ter um relacionamento, se você é uma pessoa que já cansou de relacionar com alguém da mesma nacionalidade, ou se é uma pessoa que talvez vai conhecer por acaso, ou se é uma pessoa que quer viver uma experiência diferente. Não importa qual grupo que você esteja. Reflita. O que eu realmente quero na vida amorosa? O que eu realmente quero?
Porque quando você para poder refletir, perguntas vão vindo e aí também junto com as perguntas nascem as respostas. E que vai te trazer o quê? Clareza, autoconhecimento. Porque, olha, é muito comum relacionamento com pessoas de diferentes nacionalidades. É mais comum do que se imagina. E se você sente esse chamado, sente esse desejo, viva! Mas você para e pensa, o que eu realmente quero? Reflita sobre isso. Talvez você não encontre a resposta imediatamente. Tá tudo bem. Essa resposta vai vir. Continue se questionando, continue se perguntando. Por que eu falo desse processo do autoconhecimento? Porque é através dele que você vai conhecer o que é esse amar. Porque não adianta. Existe um erro muito grande. E esse erro, ele não é só para pessoas que querem viver um relacionamento com alguém de diferente nacionalidade. Esse erro, ele acontece em qualquer pessoa que quer viver um relacionamento. Qual que é esse erro que eu estou mencionando? Que a pessoa esquece que ela tem que se amar. Esquece que o relacionamento, seja lá com quem for, não tem que estar no topo. Sabe, às vezes a pessoa coloca o relacionamento, o cara com quem vai se relacionar, o gringo, não importa, lá no topo. E a pessoa aqui embaixo. Não adianta, que não funciona. Você tem que colocar você aqui em cima, ok? E aí você vai encontrar alguém que está nessa mesma altura. Nunca, jamais coloque o relacionamento em primeiro lugar. Coloque você em primeiro lugar. Porque senão você não vai estar pronta. Seja para qualquer relacionamento, vai chegar a hora que vai dar complicação. A aceitação, ela entra na questão de você se autoaceitar do jeito que você é, do seu gosto, suas preferências. E foi um processo que eu vou falar para vocês que eu tive que viver isso. E cada um é individual. Cada um vai ter que viver suas próprias experiências, sua própria dor, né? A gente fala até a catarse, que é retirar às vezes aquilo que tá mal para trazer o bom. Por que eu digo isso? Porque assim, eu sabia que eu queria. Mas uma parte de mim, que era o meu ego, não me permitia viver. Me parava. Então eu não estava aceitando as minhas preferências, os meus gostos. Eu confesso para vocês, my lovely queens, eu tinha vergonha ou medo de dizer para as pessoas que eu gostava de loiro. Aí às vezes eu ficava assim, o que essa pessoa vai pensar se eu falar que eu gosto de loiro? Aí me travava. Foi um processo que eu precisei, eu ter que aceitar as minhas preferências. Se eu não aceitar as minhas preferências, eu vou estar vivendo a vida de alguém, não a minha. É claro que todo esse processo ele aconteceu de forma inconsciente, involuntária comigo. Até porque eu não tinha uma pessoa me orientando como hoje, com o maior amor e carinho eu faço com vocês. Não tinha alguém lá falando pra mim o que eu tenho que fazer e tal, me aceitar, me amar. Não tinha. Então foi um processo que foi acontecendo inconsciente. Eu comecei a perceber, eu me recordo disso, que eu comecei a perceber que às vezes os homens falam com tranquilidade as preferências deles. Eles falam. Não, o cara fala, eu gosto de mulher que tem o seio volumoso. Tem outros homens que falam que gostam de loira. Tem outros que falam, não, eu gosto da mulher que tem mais curva. Eu gosto da mulher mais magra. Eu gosto da mulher assim. Eu gosto da mulher assada. Eu gosto de ruiva. Eles falam tranquilamente sobre as suas preferências. Nós, mulheres, olhamos, ouvimos e aceitamos as suas preferências do cara. E quantas mulheres, às vezes, ficam até tentando se encaixar na preferência para agradar o cara, né? Às vezes a mulher tem pouco seio, o cara fala que gosta de mulher com muito seio, ela vai lá e se submete a uma cirurgia para agradar o cara. E aí eu comecei a analisar, opa, os homens falam tão tranquilo, nós mulheres aceitamos as preferências do cara, né? E por que eu não falar das minhas preferências? Porque eu não abri meu coração para as preferências que eu tenho. E aí eu comecei a ficar mais tranquila para poder
pouco a pouco ir falando sobre as minhas preferências. E esse é o processo de aceitação, aceitar o que você prefere. Porque eu te perguntei para você parar e pensar sobre o que você quer, né? Porque para e pensa. Na vida amorosa, o que é que você quer? O que seria ideal para você na sua vida amorosa, né? Você quer... Olha, aqui é zero julgamento, tá? Zero julgamento. Inclusive, eu não julgo ninguém. Não julgo, eu olho cada um como Deus. Então, se às vezes chega pra mim pessoa e fala, Lorena, eu gosto de homem assim. Parabéns, é o que você gosta. Eu gosto de homem assado. Parabéns. Eu gosto de loiro, eu gosto de careca, eu gosto de cabeludo. É a sua preferência, não tem julgamento. Eu nunca vou falar assim, credo, você gosta de cara cabeludo no peito? Ai, que isso? Jamais! É a sua preferência, meu amor. E se você tem essa preferência, é porque existe alguém para agradar a sua preferência. Eu abençoo todas as pessoas de acordo com o que eles gostam. O que eu quero é ver as pessoas felizes, sabe? Então, por que se perguntar o que eu quero, é a hora de você parar e pensar, né? Tipo, alright, o que eu gosto? Talvez você já identificou. Acredito que você tá aqui e você já identificou que você gosta de gringo. Maravilha. Mas o que eu gosto? Qual que é o estilo que eu gosto, né? É claro que você tem que olhar a aparência não só física, mas a personalidade. Vamos lá, começando pela aparência física. Pare e reflita. Você gosta de homem como? Alto, baixo? Que tem todas as formas, tem todos os jeitos, todos são deuses, todos são maravilhosos. Mas quais são a sua preferência? A sua preferência é aquilo que te chama atenção, é aquilo que faz o seu olho brilhar, é aquilo que põe fogo em você, que te faz sentir atração, que cada um tem a sua preferência. E o bom disso é que tem alguém que gosta da preferência que você gosta e vice-versa. Isso é incontestável. Ok? Então pare e pensa. O que você gosta? O que é que te atrai? Você gosta de um homem de olho claro? Que cor? Azul, castanho, verde? Cabelo, com cabelo, sem cabelo, o que é que te atrai? Gosta de mais cheinho, gosta de magrinho, gosta assim, gosta assado? O que é que você gosta? Reflita. E juntamente disso, reflita sobre a personalidade. Ok? O que seria isso? Ele é generoso? Ele é um cara honesto? É um cara comunicativo? É um cara trabalhador? Ele é um cara... que tem a personalidade mais forte, tem a personalidade mais fraca? Reflita. O que é bom pra você? Sabe por quê? Se você não refletir, você pode às vezes atrair qualquer coisa e aí depois não pode reclamar do estilo de vida que você está vivendo. E sempre para e pense também qual que é o estilo de vida que é pra você, que você gosta. Não o estilo de vida do cara. Quando você entende qual que é o estilo de vida pra você, aí você atrai alguém que tá no mesmo estilo de vida pra não dar conflito. Por que eu tô dizendo isso? Vamos pensar aqui comigo. Vamos supor, você começa a relacionar e o cara é um surfista. Gosta de surfar. Maravilha. Mas você não gosta de água, você não gosta de praia, você não gosta de... não sabe nadar, nem gosta de ficar no meio da água. Você acha que esse relacionamento com um surfista, só porque o cara é americano, vai dar certo com você? A resposta é que muito provável que não. Porque o estilo do cara, o estilo de vida do cara é de ficar no mar, na praia. Esse é um tipo de pessoa que vai dedicar. É o que é a paixão desse cara, tá tudo bem. Então você tem que parar para poder pensar que às vezes erros acontecem de alguém se relacionar com alguém só porque o cara é gringo, mas não presta atenção no estilo de vida que o cara tá vivendo e às vezes o estilo de vida não bate. Aí não bate. Pode ser até legal no início, mas vai chegar uma hora que vai haver divergência. Aí a mulher vai dizer, você é surfista, você gosta de ficar do mar, eu não gosto disso, eu não quero ficar lá, não quero ficar lá fora, eu não quero ficar na água, gosto de ficar só olhando lá o mar, nem quero entrar.
Tá tudo bem, a sua preferência é sua. É o seu estilo que você escolheu para viver. Tá tudo bem. Então você não pode reclamar. Você tem que conhecer você. Isso que é o autoconhecimento, é a aceitação. Então aí para e pensa. Quando você vai observar o estilo de vida do cara, ele talvez gosta de viver em cidade pequena, mais rural, e gosta de cavalos e tal. Mas você é uma mulher que quer um estilo de vida numa cidade grande. Você é uma mulher que quer um estilo de vida na cidade grande. Você acha que o relacionamento com esse cara vai dar certo? O cara lá rural? Quantas histórias já vi assim, né? Porque eu venho entrevistando e conversando com pessoas que vivem relacionamento. E uma moça me falou, ela estava relacionando, o cara é um americano, mas ele é 100% rural, 100% estilo cowboy, vamos dizer assim, né? Gosta de fazenda. Aqui nos Estados Unidos não é bem fazenda que existe, né? Não sei em outros países, mas aqui é rancho, é mais rancho, né? Esse cara gosta de rancho, gosta mesmo da vida estilo cowboy. E ela não. Ela fala, não, nunca foi o que passou na minha cabeça, nunca foi o meu estilo de vida. Esse relacionamento não deu certo. Hoje ela vive com outro gringo, né? Mas esse foi o primeiro gringo que essa pessoa teve. Olha, diferença. Você tem que entender. Você tem que entender. Porque quando você entende a sua preferência e o seu estilo de vida, você vai buscar pessoas que estão nessa mesma vibração, frequentando os lugares que essas pessoas vivem, porque isso futuramente vai ser o seu estilo de vida. Isso é muito sério, my lovely queens. Eu falo isso porque eu também já cometi esse erro, sabe? Eu já cometi erros similares, assim. Vou contar aqui rapidinho. Assim, no início, quando eu disse chega e comecei a relacionar, seguir meu coração mesmo, relacionar com estrangeiros, pessoas de diferentes nacionalidades, ainda no meu país, eu era muito nova ainda. Então eu não tinha muita maturidade, conhecimento, então eu era meio ingênua. E aí eu conheci a minha cidade pequena, mas tem muitos gringos que visitam a minha cidade. Muitos, o ano inteiro. E aí eu conheci esse gringo que é suíço e tinha todo aquele padrão. A aparência que eu gostava, a personalidade também, bem autêntico, genuíno, generoso também. Só que era uma pessoa que gostava de aventuras e que não buscava um relacionamento a longo prazo. Um relacionamento para ser sólido, algo verdadeiro, sólido. Não, queria aventuras mesmo. Tanto que praticava alguns esportes radicais, como paraglider. Lá na minha cidade é muito conhecido por campeonatos de paraglider. Então as pessoas vão lá de vários países. Por isso que vai muito gringo de vários lugares. E muitos deles ligados a esses esportes. E esse gringo que eu conheci tinha as qualidades tanto da aparência quanto personalidade que eu gostava. Só que ele era algo 100% esportivo, que gostava de ficar viajando e fazendo esse tipo de esporte. Era o estilo de vida dele. Então, lembro que uma vez ele me falou que ele gostava de ser livre como um pássaro. Esse tipo de cara tá buscando um relacionamento sério para casar? Não. E ele falou pra mim que não. Só que a Lorena ainda era muito novinha, ingênua. Eu continuei me relacionando porque eu achei que, nossa, poderia até mudar a cabeça dele, quem sabe no futuro. O futuro é esse que nunca veio. Mas graças a essa divindade que tá dentro de mim, que eu sou muito ligada, eu fui abrindo a minha mente. A minha mente, eu comecei a saindo fora, porque eu também acredito que você tem que deixar suas opções abertas. Você nunca pode se contentar só com uma opção. Abra as opções, ok? Tem uma expressão que fala assim, mantenha as suas opções abertas, né? Mantenha assim, sempre aberta. Nunca coloca tudo numa pessoa só, não. Então eu deixei minhas opções abertas e as coisas foram acontecendo. Mas depois eu comecei a parar pra pensar se eu queria mesmo um estilo de vida assim, parecido com esse cara, sabe? Aí eu comecei a ver, não é meu estilo.
Apesar de que eu sou aventureira, na medida certa, gosto de, às vezes, pulei diversas vezes de paraglider, eu faço aventuras, uma vez aqui, outra ali, que eu gosto dessa adrenalina, mas não é o estilo de vida que a Lorena 100% quer viver, né? Eu não me imagino ficar só em montanha, jogada lá, não é, nunca foi. Né? O estilo de vida a gente já sabe muito bem quando a gente já começa a adotar determinadas experiências na vida, você já começa a perceber o que é a sua onda ou não. E então eu comecei a parar pra pensar se valia a pena eu continuar com esse tipo de pessoa. Eu me relacionava com ele porque ele era gringo, mas eu não tava vendo que o estilo de vida que ele tava vivendo não era nada a ver com o que eu queria. E nem ele queria um relacionamento sério. Aí eu vou ficar... Quantas vezes, às vezes, pessoas ficam presas, né? Por isso, de novo, eu vou sempre ficar falando isso, né? Saiba que tipo de vida que você quer viver. Você quer viver uma vida como? Qual que é o estilo de vida que você quer viver? Da alta sociedade, em festas? Você quer uma vida mais pacata? Daquelas pessoas que... mora numa cidade pequena, numa casa pequena, ou você quer uma casa grande, um estilo de vida de sair bastante, ou um estilo de vida de pessoas que viajam. Mas olha, que é bom você ter noção disso, mas lembrando também que vai haver determinados momentos na vida que você vai ir de uma fase para outra, porque é através das experiências que você vai conhecendo o que você quer e o que você não quer. Então pode ter determinados momentos que você vai estar uma vida meio aventureira. Vai pôr uma mochila aí nas costas e vai se aventurar no mundo, ok? Aí depois você vai perceber que isso não é mais que te impulsiona. Aí você vai vendo, porque você já teve aquela experiência, né? Então cada momento da vida vai ajudando a crescer. E eu, Lorena, também tive esse momento. Foi através das experiências que eu fui tendo ao longo da minha vida que eu fui conseguindo clarear a minha mente daquilo que eu queria ou do que eu não queria. Né? Foi através de ter uma experiência com alguém na mesma nacionalidade, que tinha lá um brasileiro que eu me relacionei mais nova, e aí depois eu percebi, opa, esse não é o estilo de vida que eu quero viver, né? Ele era uma pessoa amorosa, adorável, mas eu comecei a olhar a vida que ele vivia financeiramente na classe trabalhadora, salariado mesmo. Ali as possibilidades de oferecer algo para mim eram muito pouquinhas, muito limitadas. E eu comecei a pensar, não é o que eu quero, não é o cara, não é o gringo que eu quero, né? Não tem um estilo de vida que eu quero para me proporcionar. Se eu continuar aqui, eu vou ficar, não vou me sentir feliz, eu não vou me sentir realizada. Deu um basta ali e dali eu declarei para mim mesmo que eu só relacionava com aquilo que tocava meu coração. E aí eu tive várias aventuras e de tempos em tempos eu venho aqui e conto um pouco, né? Bom, para que você possa entender melhor sobre esse processo, é muito importante que você também se permita ter experiências. Muitas experiências, my lovely queens, mas muita experiência mesmo, é se jogar. Se eu tivesse que dar um conselho aqui para as pessoas, eu tenho muita experiência. O que eu falo? O que é ter experiência? Não é sair com vários e tudo mais, não. Ter experiências no sentido de ter momentos, de ter vivências, ok? Que seja conhecer pessoas diferentes, novas, ir em lugares diferentes, fazer coisas diferentes, começar amizades diferentes, viajar para lugares diferentes, ok? Buscar hobbies ou algo diferente para você vivenciar, para ter essas experiências, mas sempre olhando, fazer essas coisas de acordo com o estilo de vida que você quer viver. Sempre de acordo com o estilo de vida que você quer viver. Por que eu digo isso? Eu recordo que no meu processo, de level up, de um nível para outro, né? Eu comecei a perceber, eu já tinha tido algumas experiências de viajar para diferentes lugares, relacionar com alguns outros gringos de diferentes lugares. E nessas experiências eu comecei a perceber que o estilo de vida que eu queria viver é onde que eu pudesse fazer hobbies, ter coisas, saber conhecimento. Eu não queria chegar assim, ser aquela mulher desagradável ou que
chata, ou que não se socializa, ou que é cheio de... Não queria. Então eu pensei assim, isso tudo foi inconsciente, tá? Através de muita conexão, muita meditação, as coisas vão clareando. E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para me tornar a mulher que eu quero ser? Me tornar próximo ao estilo de vida que eu quero viver. E uma das coisas que começou a vir muito forte para mim é o desejo de fazer natação. Na cidade que eu nasci não tem praia, então eu também venho de uma família muito simples. Aprendi a nadar não, mal ia nos clubes das piscinas que tinham, sabe? Uma vez ou outra na vida durante o verão, aquela coisa, então era mas como é que eu ficava dentro da piscina? Em pé, baixava, subia, porque eu não sabia nadar. Então, quando eu tava nesse meu processo, já na vida adulta, que eu fui decidir. Tinha 24 anos quando eu fui aprender a nadar. Eu falei assim, não, o estilo de vida que eu quero viver, olha, eu já tinha visão lá na frente. Eu não sabia como que seria a minha vida. Se você perguntasse, Lorena, você tem um plano? Não tenho. Tô seguindo aqui meu coração. Tô fazendo um passo de cada vez. Plano eu não tenho, não. Mas eu sabia dentro de mim que algo melhor tava pra vir. Então eu pensei assim, opa, se eu for por um lugar, por uma festa legal, tô ali com um relacionamento legal com o meu gringo, ou se eu for convidada pra um lugar... E eu via as pessoas às vezes nadando e eu ficava assim, se eu não souber nadar, eu vou parecer assim meio, né, aquela coisa. E eu gosto de entrar na água, de brincar. Eu falei, o quê? Quer saber de uma coisa? Vou me permitir. Foi aí que eu comecei a aprender a nadar, fui fazer natação, já na idade adulta. Então, a aceitação, o autoconhecimento vai te ajudando a ir para outras camadas. E você vai ampliando as suas possibilidades. Ok? Enfim, é um processo que todas precisam passar. Precisam muito passar. Ter experiências, fazer coisas diferentes, viajar, conhecer gente. E quando você conhece um gringo, hoje eu recebi uma pergunta muito interessante no privado, me perguntando assim, Lorena, você acredita que é válido buscar para relacionamento gringo em aplicativos? E eu respondi da seguinte forma, eu não só acredito como é válido, mas eu acho que é importante. Assim como aplicativos, você também se abrir para todas as infinitas possibilidades. Pois a gente vive num universo cheio de infinitas possibilidades. Pode ser que você encontre o que você está buscando em um aplicativo, mas pode ser que você encontre em uma outra maneira. O seu eu superior sempre sabe o caminho de menor resistência para você, ok? Então, não se prenda a uma possibilidade. Eu falo muito para as Lovely Queens, não fica só assim, eu vou entrar no aplicativo e vou ficar ali procurando até eu achar. Faça isso não, minha Lovely Queen. Entra no aplicativo, busque, conheça. Saia com 1, 2, 3, 5, quantos que forem. Mas também tenha experiência, vai para lugares. Talvez aí na sua cidade, eu não sei, cada cidade tem um esquema diferente. Mas às vezes a sua cidade tem algum festival, algum evento, algo popular que atrai estrangeiros. Se a sua cidade tenha esses lugares, vá onde esses estrangeiros estão indo visitar. Porque a minha cidade mesmo pequena, como eu mencionei, atrai estrangeiros que vão para poder fazer esse esporte, né? Paraglider. Tem campeonatos todos os anos. Então tem gringo lá o ano inteiro. O ano inteiro, visitando para quê? Só para esse campeonato também de pedras preciosas. Vai muitos, lá tem muitas pedras preciosas, então vai gringos que compram, revende e tudo mais, pedras preciosas, tem festivais, tem show, exposição de pedra preciosa. Isso atrai gringos. Então vai onde que tá. Pesquise se a sua cidade não tem. Ok? Se a sua cidade tem, vai onde que eles estão. Que eu lembro quando não estava na minha jornada, My Lovely Queens, tem um ponto, uma rua na minha cidade que fica lá os gringos, né? Nessa rua, a cidade é pequena, no centro da cidade tem essa rua. Era lá que eu ia. Ficar lá, você tem que estar exposta, você tem que estar vista, ninguém vai bater na sua porta.
Mas você tá lá no aplicativo também. Agora, se a sua cidade não tem esses recursos, você vai para outras cidades que tem. Onde que os gringos estão? Procura saber quais são os locais que atraem gringos, né? Pontos turísticos, festivais, às vezes exposição de alguma coisa. Estão indo, vai ter gringo lá porque é conhecido, né? Deixa eu falar algumas cidades no Brasil que são conhecidas mundialmente, é Rio de Janeiro e São Paulo. Esses é certo que é super conhecido, tanto que My Lovely Queens não tem um momento quando às vezes eu pego e falo assim, eu sou brasileira, I'm Brazilian. O sorriso dos gringos vai de orelha a orelha. Uau! De São Paulo ou do Rio? Com aquele sorriso assim. Nem de São Paulo e nem do Rio. Aí vai eu ter que explicar toda a geografia do Brasil para explicar de onde que eu tô e de onde que eu nasci, que no Brasil não é só São Paulo, que no Brasil não é só Rio, apesar de ser lugares incríveis que eu adoro também. Então, vá nesses locais que eles estejam, fica nos aplicativos, fica indo para lugares que eles estão, meu amor, abra suas possibilidades. E se você tiver a oportunidade de ir para outros países, vai, não fica só presa nos aplicativos não, sabe? Eu particularmente, na época que eu comecei, não tinha tanto esse negócio de aplicativos, já existia, só que sites, relacionamentos, não era algo muito forte, como tem sido forte nos últimos tempos, né? Então, o que eu fazia? Eu ia pra fora mesmo, comecei na minha cidade. Depois que acabou as opções na minha cidade, né? Aí eu comecei a viajar, ia muito pro Rio, ia pra outros lugares, onde que tem essas opções. Porque eu sabia o que eu queria. Então você tem que também ter clareza. Se você tem esse desejo, que foi o que eu mencionei pra essa minha seguidora que mandou essa mensagem muito legal, eu falei, se você tem verdadeiramente esse desejo, não se limite só a uma possibilidade. Se expanda. Ok? Trabalhe você, a sua aceitação, o seu amor próprio, cuide de você, invista no seu conhecimento. O que é investir no seu conhecimento? Aprender uma nova língua, aprender coisas novas, como eu mencionei, talvez um hobby, porque você é uma pessoa interessante, tá? Para qualquer tipo de relacionamento, a mulher tem que ser interessante. Tem que ter uma coisinha que te chama a atenção. Que se você for uma mulher normal, ordinária, como dizer, né? Você tem que ser uma pessoa extraordinária. O que é que você faz que é interessante? Né? O que você sabe fazer? Eu sei desenhar, eu sei pintar, eu pratico vôlei, eu pratico tênis, eu pratico natação. Você se torna uma mulher mais interessante. Né? Algo diferente. Eu sei costurar. Maravilha. Você pode estar batendo papo sobre essa sua paixão, né? Não é gostoso quando você senta com alguém e a pessoa fala daquela paixão que ela tem, né? Você vai ver que tem tanto entusiasmo, a pessoa fala com alegria. Então seja esse tipo de pessoa interessante também. Pratique bastante coisas diferentes, tenta novos esportes ou fazer alguma coisa que te interesse, seja do seu interesse, tá? Que você queira e que vai te contribuir te levando na vida que você quer viver, que vai te levar no estilo de vida que você quer viver. Ok? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Aqui em Salvador tem muito, exato, Salvador. Não só São Paulo e Rio, como eu mencionei na nossa conversinha de hoje, mas o norte do Brasil. Salvador, Fortaleza atrai tanto gringo, atrai muitos gringos, porque são lugares exóticos, diferentes, e eles gostam de ver essas coisas diferentes, né? Então é conhecido, é falado fora do Brasil também. São Paulo e Rio é os mais falados, número 1. Mas essas outras, parte do norte também é muito conhecida. E se a pessoa já vive nessas partes, maravilha, investe nisso. E se quer realmente ter um relacionamento com um gringo, né? Investe nisso. Agora, se você não vive nessas partes e na sua cidade não tem muito, considere a hipótese de começar aí.
Eu trabalhava como professora, sou formada em pedagogia, provavelmente vocês já sabem que eu já falei isso para vocês. Todas as férias, feriados, emendados de escola, porque assim, no Brasil o professor trabalha 200 dias letivo, o resto é feriados e férias. Todas essas férias, você me procurava, eu estava em algum lugar. Querendo conhecer pessoas, ter experiências diferentes. E eu conheci, tanto que eu conheci um gringo no Rio. E nós viajamos uns 30 dias, tudo pro Nordeste do Brasil. Fomos Fortaleza, Salvador, Maceió, Porto de Galinhas, foi subindo, aquela parte toda do Nordeste, todas as cidades. E eu vi muito gringo. Muito, mas muito gringo lá por lá. Muito, mas muito. Parecia normal. A coisa mais normal, sabe? Então, me permita ter esse tipo de experiência. Não fica só em casa, no celular, entrando em aplicativo, esperando às vezes vir, sabe? Permita-se ter essas experiências. Se prepare. Porque pode vir por um aplicativo ou pode vir pessoalmente. Pode ser que você faça uma viagem internacional e conheça, né? Se abra para as infinitas possibilidades. A Souza diz o seguinte: morei no Rio e tem muito gringo, tem. Muito, muito. Muito. Os gringos, a maioria que eu conheci no Rio, nas minhas viagens no Rio. E era todo quadrado. Todo quadrado tinha um gringo. E de vários lugares. De vários lugares. Da Europa, dos Estados Unidos, até do Japão. Porque tem pessoas que gostam de gringos japoneses. E olha, eu sou a favor de você viver o amor, aquilo que você gosta. Tem sim. O Rio é uma excelente estratégia. Se a pessoa já mora no Rio, maravilha, invista, vai onde que eles estão, escolha lugares para ir de acordo com o estilo de vida que você quer viver, tá? Não vai procurar gringo em lugares que não tem a ver com o seu estilo de vida. Eu moro próximo ao Pelourinho, em Salvador. Aí, olha, se é próximo, se você puder ir com frequência nesses locais onde que eles vão frequentar, Pelourinho é conhecidíssimo no mundo afora. Vai. Eu digo assim, vai. E se é isso mesmo que você quer, né? Ah, não, eu quero viver um relacionamento, porque tem muitos gringos que viajam sozinhos ou com mais uma pessoa, um amigo, tá? E aí você procura saber quais são os pontos turísticos que eles vão, quais são os restaurantes que eles vão, quais são os lugares que eles estão frequentando e começa a ir nesses lugares. Não tô falando que você vai conhecer logo de cara, mas talvez você faça uma amizade. Essa pessoa conhece alguém e dali você pode conhecer mais outras pessoas. Você vai fazendo o que a gente chama de networking, ampliando. Porque o seu maior tesouro é os seus contatos. Ali você conhece o cara e aí você tá tendo experiência. O que acontece? Quanto mais experiência você tem, mais relaxada você fica, no sentido de que você se permite. O que acontece? Que às vezes a pessoa fica meio travada, especialmente se for daquele último grupo que eu mencionei, que nunca teve uma experiência com gringo, aí a pessoa fica, não sei, como que eu faço? Quanto mais você conversa, quanto mais você tem experiência, mais você se solta, vai chegar um momento que isso é muito comum. Você se sente bem. Você se sente tranquila, você não fica colocando o gringo lá no pedestal. Tá tudo bem, ok? Exatamente, a Souza diz, tudo exige um processo e investimento. Micaele diz o seguinte, fiquei curiosa, você já encontrou o seu gringo? Já tenho o meu gringo aqui, que eu conheci aqui nos Estados Unidos. Se eu ainda, Ruiz Eduarda, se eu ainda não sei exatamente como é o estilo de vida que eu desejo, começo vivendo? Excelente, você pode começar a vivenciando. Por isso que eu falei das experiências, tá? É experimentar, ok? Experimente coisas diferentes para você entender o que é seu estilo de vida. O que eu diria? Não sei muito bem que estilo de vida que eu quero viver, mas você sabe que quer viver um estilo de vida diferente de qual você vive. Eu, Lorena, vivia uma vida simples
E eu pensei, não é isso que eu quero viver. Eu quero ser capaz de ter prosperidade, ter abundância, poder viajar, de poder fazer as coisas que eu quero sem chegar uma das coisas que eu queria muito mudar na minha vida. Eu sou taurina, adoro um bom lugar, adoro uma boa comida. Eu detestava chegar num lugar e ter que ficar escolhendo as coisas de acordo com o preço. Era algo que não me sentia pleno. Então eu pensei assim, o meu estilo de vida que eu quero é chegar nos lugares e estar confortável de querer consumir o que eu quiser de acordo com o meu gosto, não de acordo com o meu bolso. Sabendo que o meu bolso pode pagar aquilo que eu quisesse, sabe? Porque por um período, por muito tempo, eu vivi isso. Tipo, pegava o cardápio, eu olhava lá os preços primeiro, olhava do lado o preço, aí depois eu ia para outra linha para saber o que era. Ok, 10. Eu vou comer isso aqui mesmo. Eu queria, hoje não é diferente. Já olho, é o que eu quero. Quanto que vai custar? Não quero saber. Eu quero isso e pronto. Então o estilo de vida que eu queria era ter essa liberdade. E então você vai parar e pensar, de acordo com o estilo de vida que você vive hoje, se esse não é mais o estilo que você quer viver, comece a ter experiências diferentes para você começar a sentir o que você quer. O que eu quero dizer com isso? Vai em coisas que estão totalmente diferentes do que você vive hoje. Vai em um concerto. Vai assistir um balé. Vai assistir um show diferente de ópera. Aí depois passa um tempo, ok? Você vai numa galeria assistir uma obra de arte, assistir uma exposição de arte, talvez pinturas, talvez esculturas. Vai numa festa. Vai em bairros diferentes, mais elevado que o estilo que você vive, né? Lá que vive pessoas com prosperidade financeira. Vai no restaurante bem elegante. Vai no restaurante mais elegante, mais caro que tiver na sua cidade. Ou que tiver no lugar onde você estiver. Vai lá, perceba como é o tratamento. Perceba a qualidade. Perceba os detalhes dos lugares, sabe? Perceba cada coisa, sinta a energia. Ali você vai começar a ver, isso é bom, hein? Gostei disso, quero mais. Não, isso não é legal não gostei desse negócio não, achei muito chato. Aí você vai começar a identificar o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer e o que você não quer, sabe? E ali você também vai conhecer pessoas, fazendo amizades, essas pessoas podem te convidar e você vai começar a ver o que essas pessoas vivem, o que elas fazem. Aí você vai, frequenta às vezes alguma coisa que essa pessoa te convidou e você percebe se aquilo é o estilo de vida que você quer viver. É através das experiências que você vai se conhecendo. Eu mesmo tive várias experiências. Tive a minha fase piriguete, a minha fase de ir pra noitada, balada e tudo mais. Aquela coisa, tive a minha fase de viajar e tudo mais. Aí eu comecei a ver, peraí, eu não gosto mais disso. Não faz mais meu estilo, né? Não gosto desse tipo de restaurante, não gosto do jeito que as pessoas aqui às vezes tratam, gritando, sabe? E aquela coisa, não. Aí eu ia pra um lugar muito barulhento, às vezes com a música bem alta e tudo mais. Depois eu ia para um lugar onde que era uma música mais clássica, uma música mais refinada. E eu comecei a perceber, eu me sinto mais confortável nesse lugar aqui com a música clássica, com a música gostosa. Olha que delícia, né? Olha que maravilha. Aí eu comecei a perceber e foi aí que eu comecei a ver qual que era o estilo de vida que eu queria viver, sabe? E aqui chegou nos Estados Unidos, a minha vida também foi dando uma virada e eu comecei a conhecer pessoas e comecei a ver de coisas que eu nunca nem tinha visto ainda no Brasil, de ir em evento de gala e tudo mais. Eu olhei, tá aí, gosto disso, adoro me arrumar, adoro me vestir, adoro passando com elegância, música agradável, no ambiente agradável. Eu comecei a ver, tá aí, esse é o estilo de vida que eu gosto. Aí eu comecei a comer em diferentes restaurantes e aí eu comecei a perceber, eu gosto de ir assim, eu gosto disso. Aí eu comecei a ver e aí eu comecei a me aproximar de pessoas que vivem aquele estilo de vida similar, sabe? Que eu quero viver. E é através dessas experiências que você vai se conhecendo. Então, olha,
Quanto mais de experiência você puder ter, tenha. Isso vai te trazer clareza. E te ajuda a amadurecer, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. A Beca diz o seguinte: eu já cometi esse erro também. Agora quero coisa melhor. Meu gringo está por vir e eu vou encontrar ele. Você pode ter certeza que ele está a caminho. Se você tem isso no seu coração, trabalha, se posiciona, coloca nos lugares certos, você encontra. E eu torço pra você. Hello, darling. I'm going to need an English private. Of course, sweetie. I'm gonna tell you wherever I've been speaking here with everybody. I do have some lovely English speakers follower, so I'm sorry. This page is only for Brazilian speaker, although I have another page which is Lorena Official, and over there I do more English. However, if you feel like you need to talk with me, just hit me out and I'll be happy to explain everything I've been speaking over here. I love you all. Obrigada, Thiago, você é top. Agora eu tô lendo as mensagens que estavam lá pra frente. Agora sou sobre relacionamento gringo. Nós somos rainhas do meu mundo. Delícia! A Karen diz o seguinte: saudade quando as lives eram sobre a lei da atração e não só sobre gringos. Mas, meu amor, tem muita coisa sobre a lei da atração que eu quero trazer para vocês também e que faz parte, né, dessa questão sobre gringos. Só para vocês entenderem, eu sou terapeuta, master coach e eu amo essas questões das leis universais, a lei da atração, e é uma das coisas que eu trago muito forte para vocês. Esse assunto nunca vou deixar de falar, até porque é uma lei que rege o universo, que está acontecendo o tempo todo. E é importante a gente conhecer sobre essas leis universais, como a lei da atração, para poder manifestar a qualidade de vida que deseja e o gringo que almeja também. Só que ao longo da jornada, eu comecei a perceber que eu tenho que falar aquela minha verdade e contribuir com pessoas que às vezes precisam de assuntos polêmicos e tabus, como essa questão de relacionamento com alguém de diferente nacionalidade. E eu pensei, e tem muitas pessoas que me buscam por lei da atração, relacionamentos amorosos e a vida financeira. Então, se eu pensei, se eu vou falar sobre a vida amorosa, eu preciso falar aquilo que toca a minha verdade, né? Aquilo que toca o meu coração, que é relacionamento com gringos. E eu estou desenvolvendo, trabalhando atrás das câmeras com esse projeto que se chama O Amor Próprio é o caminho para encontrar o amor gringo. Mas tem muita coisa sobre a lei da atração, tem tudo a ver, porque eu alcancei tudo que eu alcancei, até de encontrar o meu amor gringo, juntamente com não usando, que a lei da atração funciona, a gente não usa, perdão. Mas entendendo, conhecendo a lei da atração e fazendo que eu e ela estejam em harmonia, aí as coisas tudo conspiraram. Então vai ter muita coisa sobre a lei da atração, sim. E se você, inclusive, também quer ouvir sobre isso, me deixa saber que eu vou ter o maior prazer de trazer isso aqui para vocês, porque é um assunto que eu não me canso de falar e amo estudar. Tô, inclusive, relendo um livro que fala sobre essas questões das leis universais, que são as leis herméticas, e é tema dos meus cursos. Todos eles eu falo cada um pouquinho dessa questão da lei da atração. Boa noite, rainhas. A Magna diz: estou amando meu curso e eu amando saber que você ama isso. E no curso aqui, Eu Sou Rainha do Meu Mundo, é para trabalhar essas questões de conhecer as leis universais. E quando você conhece, fica muito mais fácil jogar o jogo da vida. A vida é um jogo, né? É como um videogame. Tem lá o joguinho.
Se você sabe, você vai passando de fase, indo para nível. Agora, se você não sabe, o que acontece? Você embanana toda, né? A vida é um jogo. Se você conhece as leis universais, você joga melhor o jogo dessa vida. E as coisas favorecem bem para você, para todas. A Ká diz o seguinte: não estou procurando um amor gringo e assisto todas as suas lives. As melhores fichas quânticas sobre a lei da atração sempre tenho nas lives. Olha que lindo. As melhores fichas quânticas sobre a lei da atração sempre tenho nas lives. Sim. Ai, que delícia de ouvir isso. Obrigada, meu anjo. Ai, que lindas palavras. Trouxe alegria no meu coração. A lei da atração, minha Lovely Queens, vou dar aqui como se diz, abrir uns parênteses aqui, porque a lei da atração é uma das leis mais poderosas que existe no universo. O universo é feito e regido por leis. Isso é fato, tem que deixar bem claro e entender. E você tem que entender algo também, que nós somos seres vibracionais vivendo a experiência física. Ok? Isso é incontestável, você tem que entender e aceitar isso. Quando você sabe pelo menos um pouquinho que tudo é energia e a lei da atração vibra de acordo com a sua vibração, você vai parar e vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de você ficar gastando tempo e a sua energia com coisas desnecessárias ou com pensamentos negativos. Sabe o que acontece? Quando você coloca lá, não vai dar certo, não consigo, e começa a forçar aquele pensamento, vem um monte de outros pensamentos falando pra você que não vai dar certo mesmo. Só que a lei da atração, ela não entende. Ela não entende a sua comunicação, ela só entende vibração. E ela vai te mandar coisas para que não dê certo. Ok? Às vezes você fala, não vai dar certo, eu vou ter um péssimo dia hoje, meu dia já começou mal. Ok? Meu dia já começou ruim. A lei da atração só entende vibração, não as palavras. Talvez você tá querendo que seja diferente, mas a vibração que você tá falando é que vai ser ruim. E aí vai vir um monte de coisa para te provar que é ruim mesmo. Às vezes você vai parar no trânsito, vai acontecer às vezes algum incidente, ou você vai tomar alguma coisa e derrama aquilo na sua roupa. Vai acontecer tudo para que o seu dia seja ruim mesmo. Você intencionou, você vibrou isso. Agora, quando você entende que existe uma lei da atração que está fluindo, você para e pensa, meu dia vai ser ruim. Aí você já fala, opa, eu tenho poder. Eu escolho que meu dia vai ser incrível, vai ser maravilhoso, faz até a ativação da rainha interior, né? Você pode até ali bater, eu tenho todos os dias um dia agradável, feliz, amoroso, tudo dá certo pra mim. Vai ser um dia perfeito, produtivo, amoroso, feliz, cheio de coisas lindas e boas oportunidades. Você fica falando aquilo ali, a sua vibração começa a mudar, é como se trocasse de canal, sai de um canal ruim e vai para um canal legal. Mudando a sua vibração, a lei da atração tá ali fluindo, ela só entende vibração, ela vai começar a fazer o quê? Trazer de tudo para que o seu dia seja perfeito, produtivo, feliz. Aí você chegar no final do dia e falar assim, que dia incrível, hein? Tive um dia bom, produtivo, sou grata por isso. Sabe? E isso é para qualquer coisa, seja para vida amorosa, seja para vida financeira, pessoal, profissional. Conhecer a lei da atração é, sem dúvida, extremamente importante. Ok? Então, muito obrigada, meus anjos, pelo carinho, pela presença, pela participação, pelo apoio que vocês sempre me dão. Eu sei que tem muitas pessoas que já me acompanham, sabe que eu sempre falei de leis universais, de finanças, também falei de relacionamento, de transformação pessoal, não deixei de mudar. Vou continuar sempre trazendo sobre isso, mas eu vou estar falando de relacionamentos com pessoas de diferentes nacionalidades também, tá bom? Eu quero saber sobre a lei da atração. Perfeito, eu vou estar trazendo mais lives para vocês sobre isso. Muito provável na próxima semana a gente fala sobre isso, hein? Que tal?
Se vocês quiserem saber, a gente já fala também na próxima semana mais sobre isso. Enquanto isso, lá no meu canal do YouTube tem vídeos que falam sobre essa questão da lei da atração, para entender um pouquinho do que é que funciona. Porque você entende, você não saber tudo, mas você entende um pouquinho, e começa a tomar consciência da sua vida, que é a autorresponsabilidade tua, que tudo está vibrando, você evita de estar cometendo determinados erros. Você se torna uma co-criadora consciente da sua realidade. O que é tornar consciente? O que é co-criar consciente, né? Opa, por exemplo, eu quero um relacionamento com um gringo. Você tá consciente disso, tá? Mas você fica envolvendo com outras pessoas que não é gringo e que não estão de acordo com o que você quer viver. Você tá agindo fora, tá agindo sem congruência. Agir com consciência é saber, eu não preciso me desesperar, que o universo está trabalhando para mim, está trazendo aquilo que eu preciso. Talvez eu não encontrei ainda, mas em breve eu vou encontrar. E aí você confiar na vida é muito importante. Para e pensa, você confia no seu coração, que ele está batendo, ele está aqui agora, meu coração está batendo. Eu preciso preocupar se ele vai dar a próxima batida ou não? Olha, eu estou respirando. Eu preciso preocupar se vai sair ar, vai entrar ar? Não, a vida já faz isso. Tudo dentro de mim aqui existem órgãos que estão funcionando, sem que eu preocupe. Os órgãos estão trabalhando aqui dentro de mim. Tá tudo aqui. A água que eu tomei antes de começar a live, ela já está sendo trabalhada aqui dentro do meu corpo. É perfeito. Eu nem me preocupo, porque eu confio que existe uma divindade que criou esse corpo e que é perfeito. Confiar na vida é saber disso, que existe uma divindade que também é perfeita, que sabe tudo que você precisa e está te providenciando. Então você tem que estar consciente, caminhando sempre em direção ao que você quer e não contra o que você quer. A Souza diz o seguinte: eu também estou amando o curso. Que delícia! Seja bem-vinda, meu anjo. Estou anotando tudo e colocando em prática. Parabéns, esse é o caminho. Está sendo muito bom para mim, um ato de autoconhecimento. A Souza, ela recebeu, né, o prêmio para poder acessar o curso Eu Sou Rainha do Meu Mundo. Ele é o mais completo que eu tenho. Lá tem sobre essas leis universais, tem como você reprogramar as mentes, trabalhar o perdão, liberar o perdão com os pais. É mais completo de transformação pessoal. E quando você faz isso, você encontra o seu amor gringo. Você transforma dentro de você, tudo o que você precisa vai vindo pela lei da atração. Vai vindo, você não precisa preocupar. Por isso, esse programa foi um compilado das minhas experiências, dos meus estudos, e que foi o que fez as coisas fluírem para mim. Então, estou muito feliz de saber que você está gostando. E é por isso que é muito importante aqui, esse assunto daria para falar muito sobre ele. É muito, mas muito importante você saber tudo sobre o cara, inclusive a renda dele, a condição. Por isso que eu falo para vocês, my lovely queens, que tem que buscar um affluent man, um homem com prosperidade financeira, porque é muito sério quando você vai aplicar. Se esse cara não tiver condições, de acordo com a lei, de provar a renda, ele pode até colocar outras pessoas como patrocinador, tá? Mas entenda que se algo acontece, se esse casamento não dá certo, ou qualquer coisa acontece, esse cara quebra, fala assim, faliu, o que tá falido pra ele vai pra você também. Aí você que vai ficar falido, vai ficar os dois falidos com crédito baixo, porque aqui nos Estados Unidos tem a pontuação, crédito, os dois vão ficar com crédito baixo, pelo amor que vocês têm ao poder de vocês, sabe que vocês são rainhas do mundo de vocês e tem capacidade de conseguir alguma coisa legal. Busque saber tudo sobre a vida financeira desse cara, se ele não tem, às vezes, casa pendente pagando, carro pendente pagando, se às vezes ele tá mentindo no salário, procura saber tudo
tudo. Se ele declara imposto de renda, porque tem pessoas que às vezes só negam o imposto de renda. É muito importante que eles declarem imposto de renda, tá? Saber tudo, se ele tem investimento, se ele tem casa no nome dele, se tem coisa, tudo. Saber todo o portfólio antes de você sair assinando o papel ou sair casando com essa pessoa, ok? Mas, antes de você fazer tudo isso, busque saber e também, busque um advogado, um paralegal que possa te ajudar, te orientar para você fazer as coisas muito certo. Mas muito certo mesmo. Casamento não é brincadeira quando você casa com um estrangeiro. Tem muita papelada e por isso que é importante você escolher bem, porque se o cara é quebrado, o estilo seu de vida vai ser um estilo de vida quebrado, vai ser um estilo de vida limitado também. E eu não quero que isso aconteça para vocês, my lovely queens. Bom, espero que tenha ficado claro essa informação. Gratidão. A Souza diz o seguinte: esse curso é um investimento pessoal maravilhoso. Recomendo, obrigada. Gratidão. Eu fico muito feliz de saber disso. Feliz por você estar se permitindo. Esse processo de autoconhecimento, de autoestudo, ele é sem dúvida primordial. Bom, my lovely queens, hoje já até me estendi um pouquinho mais, a gente falou sobre os tipos de pessoas. Eu agradeço imensamente por vocês terem participado, mas hoje eu quero deixar uma mensagem aqui muito especial para vocês. Olha, é muito importante que durante essa sua jornada você tenha clareza de onde que você precisa chegar. Não preocupe-se quanto tempo levará para você alcançar. Não. E simplesmente procure olhar para frente, em direção ao que você quer, na recompensa, no objetivo final. Sempre caminhando para frente. Você vai perceber que ao longo dessa caminhada, você vai receber intuições, insights, oportunidades, mensagens. Siga isso. Siga seu coração. Seu coração é um GPS interno que está sempre te guiando para o caminho de menor resistência. É o GPS que te leva para onde você precisa chegar. Confie em você. Confie nessa voz que está no seu coração. Siga ela. Permita ter o maior número de experiências que você puder. Quanto mais você souber o que você não quer, mais claro vai ficar o que você quer. E, independente de qualquer coisa, nunca desista de você, desista dos seus sonhos. Talvez você tenha um sonho que está pulsando no seu coração por muito tempo, desde quando você era pequena. E talvez por qualquer que seja o motivo ou as circunstâncias, você perdeu um pouquinho da esperança. Deixou de desacreditar. Mas eu estou aqui para te relembrar que você é muito maior que isso. E que se esse sonho foi colocado no seu coração é porque você tem capacidade de alcançar. Sendo assim, my lovely queens, jamais desista de você. Levante a cabeça, lembre que você é rainha, não deixe essa coroa cair. Jamais. Confie no seu coração, confie na vida. Você está respirando. Tem muitos motivos para confiar. Deixe de olhar para o externo. Deixe de se basear pela vida que os seus olhos humanos conseguem ver. E confie mais no que a sua mente consegue ver. Confie mais de trabalhar a sua vibração e de manter a sensação de alegria, amor e bem-estar. Se você mantém isso, pode ter certeza que você vai ser sempre guiada e direcionada para o caminho certo. Eu acredito em você, eu confio em você e eu sei que você tem muita coisa maravilhosa para viver. Por isso eu te peço com o maior amor, olhe no espelho e veja a divindade que existe dentro de você. Você é Deus, dentro de você habita um Deus. Olhe para o espelho com muito amor, confie nessa voz interior. Confie. Faça de tudo para manter a sua vibração sempre elevada, que eu posso te garantir
que tudo que você precisa será providenciado. Eu te amo. Eu te amo profundamente. E permito que você se ame profunda e incondicionalmente. Te agradeço imensamente por ter participado. Te agradeço imensamente pelo apoio, o amor e o carinho. Lembre-se que eu estou disponível se você precisar de uma mentoria individual, se você precisar de conhecer melhor os programas e cursos que eu tenho disponíveis. Entre em contato comigo que eu vou ficar muito feliz de colaborar com a sua vida. Porque estamos juntas nessa jornada e o que eu desejo é que você possa viver tudo aquilo que está no seu coração. E é um prazer enorme contribuir para que você siga a sua jornada, a sua vida, sendo feliz. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Você nasceu para viver a felicidade, você é rainha. Permita viver aquilo que está no seu mundo. O que você quer no seu mundo, hein? Quer um amor gringo? Permita viver isso. Quer prosperidade, abundância? Permita. Quer alegria? Permita. Quer qualidade de vida? Permita. Isso já existe no seu mundo. Permita-se. Tá bom, my lovely queens? Um beijo imenso no coração de vocês.